Boa noite a todos. Vamos dar início ao segundo webinar do Brazilian Journal of Anesthesiology deste ano de 2022. Agradeço a presença de todos, em especial da diretoria da SBA, que nos tem apoiado, né, há tanto tempo nesses webinários e na própria revista, a própria formatação da revista, um apoio incondicional e, obviamente, eu sou muito agradecido a todo esse apoio e a parceria de toda a diretoria da SBA nesse período e o apoio ao nosso trabalho. Vamos seguir nesse formato de webinar. Eu acho que quem pôde participar do webinar anterior, eu cheguei a comentar que a ideia deste ano é mesclar um pouco o tipo de atividade em relação ao que estávamos fazendo no ano passado, que era focado na atividade editorial. Neste ano, nós faremos de forma intercalada webinars voltados à questão editorial, de todo o processo editorial, revisão de artigos, análise crítica de artigos científicos, intercalado com temas de interesse da especialidade e que também envolvem artigos publicados pela revista, como é o caso de hoje. Hoje, teremos a apresentação, a moderação e a apresentação de dois editores associados, que são a base científica da revista, do ponto de vista de todo o processo editorial atual, são responsáveis pelo crivo principal da revista do ponto de vista científico, análise formal dos artigos, e tenho a honra, então, de apresentar a vocês dois dos nossos membros, os 25 membros que compõem atualmente o corpo editorial, a parte, pelo menos, de editores associados, editor e coeditor. Lembrando que esse webinar está sendo também traduzido para o espanhol, para que os membros da América Latina, anestesiologistas da América Latina, possam acompanhar em sua língua nativa. Isso é realmente um apoio da SBA, importante a internacionalização dessas atividades e que nós tenhamos também um contato maior com todos os integrantes da América Latina, e temos observado que realmente tem aumentado de forma significativa essa interação, até com recebimento cada vez maior de artigos vindos do restante da América Latina, e isso é algo que realmente é muito saudável para a nossa revista, e nós queremos que isso se desenvolva de maneira mais significativa ainda. Bom, sem postergar demais, gostaria então de passar a palavra para a nossa editora associada, Lorena Mendes de Carvalho. A Lorena, além de editora associada da revista, é presidente da Sociedade de Anestesiologia do Piauí, a SAEP, e nossa líder, à frente do Conselho Superior da SBA, atualmente liderando todas as nossas atividades junto ao Conselho Superior. Por favor, com a palavra, Lorena. Obrigada, André, pela sua gentil apresentação. Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite. Eu aceitei com muita honra esse convite para moderar essa mesa aqui com o Dr. Paulo Nascimento. Dr. Paulo, ele além de triatleta, maratonista, ele foi meu professor na residência médica em Botucatu. É um lugar que eu tenho muito carinho, um lugar de qualidade, onde a gente faz ciência, aprende de verdade. Sou muito grata a todo mundo em Botucatu. E o professor Paulo vai nos brindar hoje com um tema de fundamental importância, que é a profilaxia e o tratamento de náuseas e vômitos pós-operatórios. Ele é professor titular do Departamento da Especialidade Cirúrgica e Anestesiologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp, e editor associado do BIDJAN. Doutor Paulo, é com você. Boa noite, muito obrigado, Lorena, pelas palavras gentis. É um prazer compor essa mesa, digamos assim, com você, que foi tão expressiva conosco. Eu fico muito feliz em dizer que nós formamos uma pessoa maravilhosa, uma anestesiologista maravilhosa, e também lhe conferimos um título acadêmico. A Faculdade de Medicina de Botucatu fez isso através do nosso programa de pós-graduação, e hoje fico ainda mais feliz pela sua expressão na Sociedade Brasileira de Anestesiologia, não somente no Piauí, mas muito na Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu gostaria de cumprimentar a todos, em nome da diretoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, em nome do nosso editor-chefe, Dr. André Schmidt,
a doutora Norma, nossa coeditora, cumprimentar todo o grupo que compõe a Brazilian Journal of Anesthesiology, os nossos editores associados, o comitê editorial e o escritório editorial, que não mede esforços para tornar a nossa Brazilian Journal of Anesthesiology maior e melhor. É um prazer também, gostaria de manifestar profundamente, poder falar sobre um assunto tão complexo com os senhores. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se dá certo. Ok, pessoal, com a apresentação? Bem, nosso assunto, então, como dito pela doutora Lorena, profilaxia de náuseas, profilaxia e tratamento de náuseas e vômitos pós-operatórios. Isso aqui. Eu planejei uma agenda para esta nossa apresentação, que lhes apresento. Por que exatamente estou aqui? Porque sou eu que estou aqui falando para os senhores. Qual é o real problema das náuseas e vômitos pós-operatórios? Qual o mecanismo, ou quais os mecanismos envolvidos na geração desta complicação tão presente e de grande incidência? Qual é a população de maior risco? Também falaremos dos estudos e dos consensos mais atuais e, por fim, apresentaremos as nossas conclusões. Bem, talvez não tenha havido opções para que alguém pudesse falar sobre esse assunto, ou talvez não haja pessoas disponíveis para tratar de um assunto tão complicado. Essa figura ilustra bem o que é esse assunto, e desse modo estou eu aqui. Eu digo que eu não tenho conflito de interesses, eu não sou especialista nesse assunto, eu não represento também nenhuma empresa que fabrica, que distribui, que vende possíveis produtos usados para o tratamento, para a profilaxia e o tratamento das náuseas e vômitos pós-operatórios, mas, de fato, como a doutora Lorena mencionou, eu estou aqui porque publiquei recentemente um trabalho na nossa Brazilian Journal of Anesthesiology com o título Onozetrona versus a ondansetrona para a profilaxia de náuseas e vômitos pós-operatórios, laparoscópica. O desenho do estudo foi um estudo comparativo de não inferioridade. Esse estudo foi feito pelo Dr. Francisco Ávalos, que foi um pós-graduando do nosso departamento. Ele apresentou esse trabalho para sua defesa de tese. O Dr. Francisco mora na cidade de Araras, no interior de São Paulo, e a fase clínica do estudo foi realizada, então, na cidade de Araras, em 2 hospitais, um hospital público e um hospital privado. E por que nós decidimos comparar 2 fármacos tão conhecidos e já estudados? Nosso estudo é um estudo clínico de fase 4, ou seja, ele usa produtos absolutamente aprovados, podem ser comprados livremente. Nós verificamos que a maior parte dos estudos comparava a palonozetrona com uma única dose da ondansetrona. E isso não nos parece muito justo, não nos parecia muito justo, porque a duração da ação da palonozetrona é muito superior à da ondansetrona, e principalmente no que diz respeito à incidência tardia das náuseas e vômitos operatórios, ainda assim, a injustiça se faz mais presente. Nós resolvemos empregar a dose de 8 miligramas da ondansetrona porque verificamos em um estudo que esta foi entendida, a dose ótima, a dose de 8 miligramas na profilaxia das náuseas e vômitos, quando comparada contra o placebo. Nós planejamos, então, um estudo de não inferioridade porque especulamos que 3 doses de 8 miligramas de ondansetrona poderiam até ser superiores à palonozetrona. E, em determinado momento, eu comecei a estudar também a metodologia de não inferioridade e achei por bem
realizar esse estudo de não inferioridade. Sumariamente, a anestesia foi induzida com propofol, com fentanil, bloqueio neuromuscular foi induzido com atracúrio, e a manutenção da anestesia foi realizada com remifentanil e sevoflurano em todos os pacientes. A analgesia pós-operatória foi realizada com cetoprofeno, dipirona e metadona, caso os pacientes apresentassem dor, e a hidratação 20 ml por quilo por hora. Eu fiz questão de colocar a hidratação empregada aqui, porque isso é algo que trataremos mais adiante. Então, aqui o fluxograma do nosso estudo foram 212 pacientes, divididos aleatoriamente em 2 grupos, de 106 pacientes. A intervenção da palonozetrona, a dose única de 75 microgramas, a ondansetrona, 3 doses administradas de 8 em 8 horas. O estudo foi duplamente encoberto, nós fizemos o preparo de soluções, de modo que quem estava administrando não sabia do que se tratava. Eu já destaco aqui que a incidência de náuseas e ou vômitos pós-operatórios está na casa dos 50%, em ambos os grupos. Então, vejam, uma incidência relativamente alta. Nós fizemos questão, nesse estudo, de comparar a palonozetrona com a ondansetrona, ou seja, um esquema de monoterapia, não havia associação com nenhum fármaco. O fármaco de resgate foi o dimenhidrinato. E nós pretendíamos, então, verificar o estudo exclusivo de cada um desses fármacos. Vejam que a maioria dos pacientes era do sexo feminino e a maioria também apresentando 3 fatores de risco, segundo a escala de Apfel, a gente vai chegar lá também, ver o que é isso, para náuseas e vômitos pós-operatórios. Então, pacientes com elevado fator de risco. E uma outra característica aqui da nossa amostra é que a duração da anestesia foi em torno de 1h30, então tempo cirúrgico de 60 minutos. Baseado nisso, nós também resolvemos fazer a dose de ondansetrona, um pouco diferentemente do que é recomendado, já na indução da anestesia. A recomendação é que se faça ondansetrona ao término do procedimento, pensando em cirurgias de mais longa duração, e entendendo-se que o efeito da ondansetrona, e pensando-se em uma dose de ondansetrona, que esse efeito é por tempo limitado. Vejam também que nós estudamos a incidência de náuseas e vômitos por períodos, então dividimos a observação de 0 a 2 horas, de 2 a 6 horas, de 6 a 12 horas e de 12 a 24 horas após a cirurgia. E nós verificamos que a maior incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios ocorreu entre 2 e 6 horas após o procedimento. Se nós verificarmos aqui a diferença de risco pela incidência de náuseas e vômitos no grupo palonozetrona menos a da ondansetrona, nós verificamos aqui uma diferença de risco de menos 6,6% e um amplo intervalo de confidência passando pela linha 0, indicando que não há diferença significativa nessa comparação. Eu extraí essa figura da tese que o Dr. Francisco apresentou, mostra exatamente a diferença de risco para as náuseas, para os vômitos e para as náuseas ou vômitos no período de 2 a 6 horas após o procedimento, que foi o procedimento de maior incidência de náuseas e vômitos. Nessa figura, eu mostro aqui o limite de não inferioridade adotado, que foi de 15%. Não foi arbitrário a determinação desse limite. Eu estudei e fiz algumas simulações considerando a ondansetrona contra placebo, e eu cheguei nesse limite de não inferioridade. Geralmente, os estudos pegam o limite de não inferioridade entre 5% e 15%. E eu já digo que quanto menor o limite de não inferioridade, maior é o número da amostra. Esse estudo testa a hipótese de não inferioridade e não de superioridade, como é a maioria dos estudos. Tanto é que, se esse estudo tivesse sido desenhado
para fazer uma comparação de superioridade, a referência para a diferença de risco seria a linha zero. Os senhores podem observar que, no que diz respeito ao limite de não inferioridade, o intervalo de confiança de 95%, ou a parte, digamos, superior aqui do intervalo de confiança de 95%, não chega na margem determinada de 15%, que foi a margem proposta para o estudo. E se, por acaso, se o estudo fosse de superioridade, mas o nosso cálculo do tamanho amostral levou em consideração o limite de não inferioridade, mas se fosse o que a maioria faz, nós verificaríamos aqui que também não há superioridade de um fármaco em relação ao outro. Desse modo... Paulo, oi? desculpe interromper, senhor, é porque o áudio está cortando. Se o senhor puder, talvez, tirar o fone, às vezes melhora. Deixa eu ver aqui. Obrigada. Vamos tentar, sim. Pode continuar? Melhorou consideravelmente. Vamos lá. Dessa maneira, nós concluímos que a palonozetrona é um fármaco não inferior a ondansetrona quando empregada para a profilaxia de náuseas e vômitos operatórias em pacientes de risco para esta complicação, em pacientes submetidos à colecistectomia laparoscópica, e que nós entendemos que a palonozetrona, então, por ser administrada em dose única, é uma boa opção para a profilaxia desta complicação. E não foi a primeira vez que eu me aventurei a estudar esse assunto. Juntamente com a doutora Norma, nós orientamos, melhor dizendo, a doutora Norma orientou a doutora Chang, de Manaus, na realização deste estudo. Nós auxiliamos no desenho e na redação do manuscrito. E este estudo tinha o propósito de comparar a acupuntura realizada no ponto PC6, chamado de pericárdio 6, com a ondansetrona e também com a ondansetrona juntamente em combinação com a acupuntura no ponto PC6 na prevenção das náuseas e vômitos pós-operatórios em pacientes que foram submetidos a cirurgias ortopédicas diversas sob anestesia, raquianestesia, realizada com bupivacaína e 100 microgramas de morfina. Então, vejam aqui o fluxo de pacientes com ondansetrona, a dose de ondansetrona empregada aqui foi de 8 miligramas, a acupuntura realizada com eletroestimulação bilateralmente no ponto P6, e aqui as duas intervenções sendo realizadas. A acupuntura foi realizada por 30 minutos antes da indução da anestesia, e a técnica empregada foi de eletroestimulação. O fármaco de resgate empregado, caso os pacientes apresentassem náuseas e vômitos, no período pós-operatório, foi a ondansetrona na dose de 4 miligramas. Vejam aqui os resultados. Vejam a incidência de náuseas na sala de recuperação, inicialmente, e na casa dos... Desculpa. Seu som continua cortando. Será que se eu desligar o vídeo consegue melhorar? Às vezes é o sinal da internet. Às vezes dá certo. Não sei o que eu faço aqui. Vou chegar aqui mais perto do microfone. Talvez pode ser isso. Vamos lá. Se tiver ruim, você me fala novamente. Está indo lá. Desculpa, professor. Continua. Pode ir? Então, nós verificamos aqui a incidência de náuseas na sala de recuperação na casa dos 20%. No entanto, na observação de 24 horas, a incidência de náuseas aqui no grupo que recebeu apenas a ondansetrona sobrepujou os 70%. Nós verificamos que a incidência de vômitos nesse mesmo grupo que recebeu a ondansetrona sobrepujou os 40%. Nós verificamos que a acupuntura, como intervenção isolada, já reduziu a incidência de náuseas ao longo das 24 horas de observação, e a combinação da acupuntura com
com a ondansetrona reduziu ainda mais tal incidência. E aqui, quando nós verificamos a incidência de vômitos, este grupo que recebeu a acupuntura e a ondansetrona, a incidência de vômitos foi 0. Isso aqui gerou uma curiosidade, porque alguns revisores ou alguns membros da comissão avaliadora até da tese da doutora Chang questionaram como seria isso possível, né? Suprimir totalmente a incidência de vômitos, mas esses são os números que nós tivemos, né? Nesse caso, mostrando que a acupuntura, juntamente com a ondansetrona, é bastante eficaz na redução da incidência, principalmente aqui dos vômitos. E vejam, assim como no estudo que eu recentemente publiquei, comparando a palonosetrona com a ondansetrona, e a incidência para monoterapia ainda assim é elevada. Eu tive 50% de incidência de náuseas e vômitos usando ou a ondansetrona ou a palonosetrona, e aqui a incidência está sobrepujando, a incidência de vômitos, sobrepujando os 40%, empregando-se somente a ondansetrona. Desse modo, nós concluímos que a estimulação elétrica do ponto P6, em combinação com o emprego da ondansetrona, é mais eficaz do que a ondansetrona isoladamente, ou a realização da acupuntura isoladamente, no que diz respeito à prevenção das náuseas e vômitos operatórios, pacientes que recebem anestesia, raquianestesia, realizada com bupivacaína e morfina. Isso aqui é importante destacar, porque o emprego da morfina, ao menos nessa dose empregada de 100 microgramas, mas eu acredito que até doses mais baixas tenham esse potencial de aumentar o risco da ocorrência de náuseas e vômitos no período pós-operatório. Nós não entendemos naquele estudo quais eram os mecanismos relacionados à redução dessa incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios. Nós verificamos que a acupuntura é uma boa opção como terapia complementar para o controle dessa complicação tão desagradável. Bem, nós não paramos por aí. A doutora Norma também orientou uma outra aluna que realizou o seu doutorado. Nós participamos da realização desse estudo. Mesma coisa, acupuntura realizada no ponto PC6, mas nesse estudo nós buscamos entender os mecanismos de ação da acupuntura, se acontecesse, porventura, algum efeito. Nesse estudo foram 2 grupos de pacientes que foram submetidos à histerectomia abdominal aberta, sob anestesia geral inalatória. Os 2 grupos receberam como profilaxia para náuseas e vômitos pós-operatórios a ondansetrona na dose de 8 miligramas e a dexametasona na dose de 8 miligramas. Este grupo, além desses 2 fármacos, recebeu a acupuntura realizada por 30 minutos antes da indução da anestesia, bilateralmente, sem eletroestimulação. Nós verificamos também que a incidência combinada de náuseas e vômitos pós-operatórios sobrepujou os 30%. Então, vejam aqui, mais uma vez, a incidência considerável desta complicação. A acupuntura reduziu principalmente a incidência de náuseas, vejam aqui, de maneira significativa. O fármaco de resgate empregado aqui foi a metoclopramida, 10 miligramas, e os pacientes, as pacientes, a grande maioria, vejam aqui, acima de 95% em ambos os grupos, recebendo opioides para tratamento da dor pós-operatória. É importante que se destaque isso, porque é um fator também considerável de risco para a ocorrência dessas complicações. Como se objetivava entender, ou pelo menos em parte, os mecanismos de ação relacionados à acupuntura, a serotonina e a dopamina, que são 2 neurotransmissores bastante envolvidos com o mecanismo de geração de náuseas e vômitos operatórios, esses 2 neurotransmissores foram dosados. Verifiquem aqui que a realização
da acupuntura não fez com que houvesse nenhuma modificação na serotonina plasmática. Isso aconteceu também com a dopamina, não houve nenhuma modificação nos valores. Então, pelo menos no que diz respeito à concentração plasmática desses dois neurotransmissores, a acupuntura não teve nenhum efeito, nós continuamos sem entender exatamente o porquê do controle das náuseas e vômitos com a realização da acupuntura. Nós concluímos que a acupuntura realizada no ponto 6 é uma terapia complementar importante ao uso de antieméticos na prevenção, principalmente das náuseas, lembrando-se que houve combinação de 2 fármacos antieméticos neste estudo, mas nós também não encontramos resultados que pudessem demonstrar que essas aminas biogênicas fizessem parte do mecanismo da acupuntura quando o ponto P6 é empregado. Bem, eu acredito que, pelo menos, esses estudos justifiquem a minha presença aqui, justifiquem que eu faça tal apresentação para os senhores, mas, na verdade, as mensagens contidas nos estudos que apresentei são bastante importantes. Nós aprendemos bastante realizando esses estudos e acho que as mensagens já transmitidas mostram, de fato, qual é a dimensão do problema das náuseas e vômitos pós-operatórios. Então, falando-se mais sobre o problema, a incidência é bastante elevada. Na população cirúrgica geral, é em torno de 30%. Vejam, nesses 3 estudos que eu mostrei, no primeiro, com monoterapia, palonozetrona ou ondansetrona, 50% de incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios. No estudo seguinte, com a ondansetrona, apenas a incidência de náuseas foi elevadíssima, 70%, e a incidência de vômito sobrepujando os 40%. Neste último estudo, ainda a incidência sobrepujando os 30%. O fato é que nas populações cirúrgicas de maior risco, a incidência dessa complicação tão desagradável beira os 80%. Uma outra questão que fala do que é da dimensão do problema das náuseas e vômitos pós-operatórios diz respeito à quantidade de estudos que são produzidos. E se são produzidos é porque existe uma necessidade. Eu escrevi aqui, náuseas e vômitos pós-operatórios, observei 11.568 estudos aparecendo aqui. Vejam que, nos últimos anos, a quantidade de estudos tem aumentado substancialmente. Bem, há alguns anos, quando eu me aventurei a realizar revisões sistemáticas, foi em 2008, eu verifiquei um problema nas revisões sistemáticas, que era o pequeno número de estudos que tais revisões sistemáticas tinham, então, os ditos estudos primários, e também o pequeno número de meta-análises que essas revisões sistemáticas, em geral, continham. Então, eu decidi fazer uma análise em um dos grupos de revisões sistemáticas, justamente anestesia, e eu fiz uma análise juntamente com o Dr. Reinaldo dos Santos, que foi aluno de dissertação de mestrado, que eu orientei. Vejam que um dos editores associados aqui, Rodrigo Alves, também participa desse estudo. Nós resolvemos fazer uma análise, na ocasião, das 115 revisões sistemáticas que haviam sido publicadas pelo grupo Anestesia da base de dados Cochrane. Nós verificamos nesses 115 estudos, a mediana de estudos era de 9,5. Mas vejam que há estudos, por incrível que pareça, há revisões sistemáticas, com nenhum estudo incluído. E, por outro lado, nós verificamos um extremo, uma revisão sistemática com 737 estudos incluídos.
O número de meta-análises, a mediana do número de meta-análises foi 6, mas vejam que há, e os senhores sabem disso, muitas revisões sistemáticas que não contemplam a análise estatística, ou seja, a realização de meta-análises, mas uma nos chamou a atenção pelo número de meta-análises, era muito superior às outras. E a revisão sistemática, então, que tinha tais características, era a que tratava das náuseas e vômitos pós-operatórios, dos fármacos para a prevenção das náuseas e vômitos pós-operatórios. Mas reparem que essa aqui é uma nota publicada em 2017, essa revisão originalmente foi publicada em 2006, e aparece aqui uma palavra que não agrada muito, essa revisão foi retirada da base de dados da Cochrane, isso em 2007. Não sei se os senhores conhecem esse pesquisador, é o Dr. Yoshitaka Fuji. Ele foi acusado de ter fraudado mais de 100 estudos. Na verdade, eu dei uma checada, foram 173 estudos retirados da literatura, retratados, removidos das bases de dados da literatura médica, e ele ainda tem 10 estudos com forte expressão de consentimento. Ninguém ficou feliz com isso, obviamente que o Dr. Fuji não está contente com o fato. Vejam aqui as razões para a retirada da publicação, vejam o número de estudos aqui considerados fraudados pelo Dr. Fuji. Obviamente que os revisores que publicaram que os pesquisadores que publicaram essa revisão não sabiam, não tinham culpa e concordaram imediatamente que essa revisão fosse retirada. Outro problema que cerca as náuseas e vômitos operatórios, como nós vimos, a maior incidência acontece algumas horas após o procedimento, particularmente nós identificamos da 2ª à 6ª hora. A maioria das pessoas estuda essa complicação por 24 horas, mas é possível ainda assim após a alta, o paciente continue apresentando náuseas e vômitos. E isso é um problema, principalmente tratando-se de procedimentos cirúrgicos com alta no mesmo dia, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais. Talvez isso aconteça nas colecistectomias laparoscópicas ambulatoriais. Obviamente, é desagradável, é um problema para o paciente, perdurar, vejam aqui, por mais de um dia no período pós-operatório. Se atribui o fenômeno também ao emprego de opioides, da dor, mas eventualmente alteração na motilidade gastrointestinal e mediadores inflamatórios, são mecanismos complexos, mas também é um problema relacionado às náuseas e vômitos operatórios. O paciente chega em casa e ele começa a apresentar a complicação. Por fim, acredito que algo que seja bastante importante e mostra a dimensão do problema é o que o cliente pensa, o que o paciente pensa, é a satisfação do paciente. Há vários estudos relatando o fato, narrando o que acontece quando há náuseas e vômitos. Eu trouxe esse daqui. E nesse estudo, por incrível que pareça, as náuseas e vômitos são um motivo de insatisfação maior do que a dor. Na verdade, as náuseas e vômitos pós-operatórios e a dor pós-operatória constituem o grande problema, o maior conjunto de complicações. E as náuseas e vômitos são bastante desagradáveis, segundo a avaliação dos pacientes. Bem, no que diz respeito ao mecanismo das náuseas e vômitos pós-operatórios. Muito do que acontece aqui na base do encéfalo. Então, vejam aqui nessa região chamada de medula oblonga, no assoalho do quarto ventrículo, há uma área chamada de área póstrema, que é a mesma área, também conhecida como zona do gatilho do quimiorreceptor. É a mesma coisa, até pelo elevado número de substâncias agindo, vários tipos de receptores nessa área. Há de se considerar também o núcleo do trato solitário, a área póstrema, juntamente com o núcleo do trato
trato solitário compõe o que é chamado de complexo vagal dorsal, a se considerar aqui uma área chamada gerador de padrão central. Essa área que, no final das contas, vai disparar os estímulos que desencadeiam o reflexo do vômito. Não há propriamente um centro do vômito, ou seja, uma área organizada. Muito se falou em centro do vômito, mas essa área foi identificada. É possível falar que tudo isso daqui se relaciona à incidência, essa área se relaciona à incidência de náuseas e vômitos. Não há uma área absolutamente organizada, mas há um conjunto de neurônios que se interconectam e o produto final é um disparo que vai gerar o reflexo do vômito. De uma maneira um pouco mais didática, talvez, segundo o que eu vi aqui no UpToDate, 3 mecanismos principais potencializados, eles não são independentes, obviamente, se potencializam, são potencializados. E disse o mecanismo central, que é relacionado ao medo, à ansiedade, à angústia, ao afastamento do paciente de seu ambiente de conforto, seu domicílio, ainda com a integração e possíveis estímulos do sistema vestibular. Aqui também, esse aqui é bastante interessante e importante, o mecanismo periférico e central. Aqui na figura a gente vê alguns detalhes. As células enterocromafins do trato gastrointestinal superior, isto mediante a irritação do trato gastrointestinal, mediadores inflamatórios, distensão de alças, insuflação de pneumoperitônio. Isso faz com que haja produção de uma substância chamada 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina. Este neurotransmissor já age aqui em vias aferentes vagais, a serotonina diretamente nessa área central. Então, pelas vias vagais aferentes, estímulos aqui no complexo dorsal vagal. Há também a produção de substância P pelos neurônios vagais aferentes. A substância P vai agir em receptores específicos chamados NK1 ou neurocinina 1, aqui mais especificamente no núcleo do trato solitário. A se considerar também a ação de opioides diretamente em receptores de opioides nessa área e a ação de agentes inalatórios também nesta área, por mecanismo não muito bem compreendido. O fato é que todos esses estímulos, uma interconexão entre o complexo vagal dorsal e a área gerador de padrão central, fazem com que estímulos também vagais eferentes façam com que o diafragma se contraia, a musculatura abdominal se contraia vigorosamente, que haja relaxamento do esfíncter esofágico superior, fechamento da glote, o palato se eleva e, com isso, a expulsão do conteúdo gástrico. Vejam que esta área aqui na medula oblonga, que tem a área apóstroma e o núcleo do trato solitário, não tem apenas receptores 5-3 e os receptores NK1, há outros receptores a se considerar, como os receptores dopaminérgicos do tipo 2, os receptores muscarínicos do tipo 3 e do tipo 5, aqui uma integração com o núcleo vestibular, também os receptores de histamina do tipo 1, justificando o emprego de fármacos antidopaminérgicos, antimuscarínicos ou anticolinérgicos e os fármacos antihistamínicos, respectivamente, então, para a profilaxia das náuseas e vômitos pós-operatórios. Mas o mecanismo, ainda assim, é mais complexo do que parece, porque há uma integração da base do encéfalo com áreas corticais superiores, várias áreas, vejam, amidas, tálamo, e esses mecanismos muito bem conhecidos são responsáveis pela sensação das náuseas. Vamos adiante. Então, já encerramos aqui os mecanismos e falaremos agora das populações de maior risco. Esse estudo, publicado
em 1999 por Apfel, identificou 4 fatores de risco principais. Nesse estudo, foram estudados 500 pacientes na Finlândia e 2.200 pacientes na Alemanha, pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos diversos, mas o que era comum aqui é que não havia nenhuma profilaxia para náuseas e vômitos pós-operatórios. E os fatores de risco que ficaram identificados foram principalmente o sexo feminino, esse aqui é o principal fator de risco, história prévia de náuseas e vômitos pós-operatórios ou cinetose, o fato de não fumar e o emprego de opioides para o tratamento da dor pós-operatória. De uma maneira mais visual, digamos assim, 3 anos após, o mesmo autor publicou outro estudo. Vejam aqui os fatores de risco contra o risco para a ocorrência de náuseas e vômitos pós-operatórios. Vejam que a presença de um risco, se a gente pensar no sexo feminino, já parte de um risco de 20% de apresentar náuseas e vômitos pós-operatórios, mas a combinação, a presença dos 4 fatores de risco leva a uma possibilidade de 80% de ocorrência de náuseas e vômitos pós-operatórios. Eu recomendo a leitura desse estudo, principalmente se alguém quiser estudar náuseas e vômitos pós-operatórios. Vejam aqui o título. Aqui até cálculo de tamanho amostral, sugestões de tamanho de amostra. Isso se apresenta em um formato bem interessante para se estudar as náuseas e vômitos pós-operatórios. Recentemente, houve a publicação deste guideline, os senhores conhecem, o 4º consenso para o manejo das náuseas e vômitos pós-operatórios. E aqui, além dos 4 fatores de risco já listados, repito, sexo feminino, história prévia de náuseas e vômitos, ou cinetose, o fato de não fumar, o emprego de opioides pós-operatórios, nós temos outros fatores de risco listados. E vejam que cada fração dessa figura indica o risco de maneira proporcional. A gente vê aqui o tamanho dessa fatia, indicando que o sexo feminino é o que mais risco apresenta para essa complicação. E vendo aqui os outros fatores de risco, a anestesia inalatória realizada com ou sem óxido nitroso é um fator de risco importante. O risco inerente à cirurgia, nós temos as cirurgias laparoscópicas, as cirurgias ginecológicas e as do aparelho digestivo, as cirurgias bariátricas são as que apresentam o maior risco. Só pensar, se a gente relembrar o mecanismo de ação com a produção de serotonina pelo trato gastrointestinal, mediante vários estímulos, isso aqui faz bastante sentido. Outros fatores de risco identificados aqui foram a idade inferior a 50 anos e a duração da exposição, ou seja, a anestesia superior a 1 hora de duração. No que diz respeito aos estudos mais atuais e consensos, há uma infinidade, mas a gente pode se concentrar em alguns. O meu tempo aqui é muito reduzido, então eu tenho que falar rapidamente e brevemente do que são esses estudos, mas há uma nova revisão sistemática publicada pela base de dados Cochrane, essa aqui é bastante recente, em 2020, é uma revisão gigantesca, ela contempla aqui os fármacos para a prevenção das náuseas e vômitos em adultos, sob anestesia geral. Essa revisão aqui tem mais de 2.000 páginas, contemplando todas as figuras, todas as tabelas, as características, as tabelas dos estudos incluídos. Uma revisão gigantesca, mas eu vou mostrar apenas uma figura relacionada a essa revisão. É bastante interessante. Então, vejam aqui a gama de fármacos que foram identificados de estudos. Nós temos aqui a ondansetron contra placebo e contra quase todos os outros fármacos. E a curiosidade é que a espessura da linha tem relação com o número de estudos realizados. Então, vejam que a ondansetron é o fármaco mais estudado. Eu identifiquei outro aqui, que é a dexametasona. Vejam a espessura dessa linha aqui contra placebo. A combinação entre dexametasona e a ondansetron é bastante estudada. Aqui vejam a concentração aqui de linhas cruzando e a espessura das linhas.
verifiquei aqui também, pelo menos na análise visual, que essa comparação é bastante realizada, a ondansetrona com o droperidol. Então, vejo que não é à toa que muitos usam ondansetrona, talvez a maioria empregue esse fármaco. É o fármaco mais estudado, até em combinação com outros, tem sido o fármaco mais estudado. Eu acho que até esse fato justifica o seu emprego de maneira tão ampla. Bem, no que diz respeito ao quarto consenso, essa leitura é obrigatória para todos os senhores, mas eu recomendo para aqueles que não têm muito tempo, para que pelo menos vejam o infográfico, é bastante interessante, eu vou passar rapidamente aqui. A sugestão aqui é que se reconheça, se identifique os fatores de risco, como os que nós já mencionamos, e se parta para a fase de mitigação de risco, ou seja, redução do risco. E essa fase vai ser tanto mais importante quanto mais fatores de risco forem identificados. Aqui a mitigação de risco é sugerida reduzindo-se o emprego de anestesia inalatória, se possível, reduzindo-se o emprego de óxido nitroso, não empregando-se doses elevadas de neostigmina. Veja, não estou falando para não usar neostigmina. Dose elevada aqui é considerada como sendo acima de 0,05 miligrama por quilo ou 0,07 miligrama por quilo. Seria uma dose já que se associa mais com a ocorrência de náuseas e vômitos pós-operatórios. Há de se considerar a realização da anestesia regional, se possível, e até pensando-se analgesia pós-operatória para se reduzir o emprego de opioides para profilaxia e tratamento pós-operatória. Uma estratégia anestésica aqui que envolva o uso de doses menores de opioide. Não estou falando para não usar opioide, mas quanto mais fatores de risco tiver o paciente, mais se terá que pensar nisso. Aqui, estratégias vão envolver o emprego da dexmedetomidina, por exemplo, o emprego da lidocaína também, por exemplo. Aqui, apenas lembrando que se vocês realizarem anestesia regional e acrescentarem morfina em pacientes de elevado risco de náuseas e vômitos pós-operatórios, não vai fazer muito sentido. Uma outra questão interessante aqui, as evidências são fortes nesse sentido, eu até mencionei lá no trabalho do Francisco, é a hidratação realizada com 20 a 30 ml de solução cristalóide, 20 a 30 ml por quilo. Se vocês pensarem e principalmente para cirurgias ambulatoriais, se vocês pensarem numa colicistectomia de uma hora e pouco de duração, vocês vão empregar, na média, 1.500 ml. Então, isso também é entendido como um fator importante para a mitigação do risco, a diminuição do risco. Quanto à profilaxia, ela envolve a estratificação do risco. Para pacientes com um ou dois fatores de risco, a recomendação é que se empregue 2 agentes de classe diferente, 2 fármacos de classe diferente. E se o paciente apresentar mais do que 2 fatores de risco, 3 ou 4 fatores de risco, ou mais, dependendo, né, lembrando-se daquela figura que também envolve o tipo de cirurgia, emprego de opioides, a idade dos pacientes, se recomenda que 3 ou 4 agentes de classes diferentes sejam empregados. Então, vejam aqui, a gente tem uma gama aqui de classes de fármacos, temos os antagonistas dos receptores 5-HT3, os corticoides, antihistamínicos, antagonistas dopaminérgicos, os antagonistas dos receptores IK1. Eu não tenho nenhuma experiência, eu vi que o pessoal do Instituto do Câncer de São Paulo realizou um estudo em mastectomias radicais, comparando a palnozetrona juntamente com a dexametasona, e o outro grupo, além desses fármacos, recebendo um antagonista, que é o apreptanto, se não me engano, na dose de 80 miligramas, via oral. Então, é uma possibilidade também. Eu acredito que a maioria está de acordo com aquele gráfico identificando a
revisão sistemática da que é o emprego, principalmente da ondansetrona, em combinação com a dexametasona. Isso também é o que nós fazemos em Botucatu. A dose da ondansetrona depende do médico assistente, pode ser 4 ou 8 miligramas. Esse consenso aqui atualmente recomenda o emprego de 4 miligramas de ondansetrona em combinação com a dexametasona. Veja, eu fiz um estudo e eu empreguei 8 miligramas. Eu identifiquei em um estudo que a monoterapia com 8 miligramas de ondansetrona apresentava o melhor efeito. Essa revisão, esse consenso fala na combinação de fármacos e sugere o emprego de 4 miligramas de ondansetrona juntamente com a dexametasona. Claro que pode ser a palonosetrona também, sem dúvida nenhuma. Nós costumamos usar um antistamínico também, caso um terceiro agente deva ser utilizado, como o dimenidrinato, mas pode ser outro, não precisa ser esse. Há também os antagonistas dopaminérgicos. O fato é que você vai ter que ter na manga um fármaco ainda para tratar a complicação, se ela ainda assim ocorrer, tem que ser de uma classe, a sugestão é que seja de uma classe farmacológica diferente da que foi empregada. Vejam que aqui na profilaxia está listado a anestesia com propofol. Talvez eu colocasse esse item aqui na questão da mitigação do risco. Vejam aqui que a acupuntura é mencionada nesse consenso, e nós vimos isso em 2 estudos que nós realizamos em Botucatu. Eu não tenho experiência com antimuscarínicos, mas esse estudo diz que adesivos então, de escopolamina têm uma boa eficácia no controle da profilaxia das náuseas e vômitos pós-operatórios. E elas, as crianças, como ficam? Também no consenso, a gente vê a mesma coisa, bastante parecida. A identificação dos fatores de risco, eu já vou listar: idade acima de 3 anos, a história prévia de vômitos ou náuseas e vômitos pós-operatórios, ou história de cinetose, história familiar de náuseas e vômitos pós-operatórios, cirurgias acima de 30 minutos, esse tipo de cirurgia que se relaciona com elevada incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios. Então, vai ser bem difícil anestesiar um paciente com 4 anos de idade, com história prévia de náuseas e vômitos, familiar também, que vai operar a correção de estrabismo, que não é uma cirurgia rápida. Esse aqui é um problema. Aqui há de se considerar também o emprego de opioides. Nesse sentido, a mesma coisa, as estratégias de mitigação, que vão envolver a realização de anestesia venosa, se possível, o não emprego de opioides, se possível, ou a redução do emprego de opioides. A hidratação também é considerada aqui para as crianças. No que diz respeito à estratificação, então, é considerado como paciente ou criança de baixo risco, se ela não tiver nenhum fator de risco. Nesse caso, a profilaxia sugerida nenhuma, observar, ou administrar um antagonista 5-HT3 ou a dexametasona. Então, vejam aqui, a monoterapia para a criançada é sugerida nesse consenso, um pouco diferente do que a gente viu para os adultos. Já se o risco aumentasse, 1 ou 2 fatores de risco forem identificados, a sugestão é combinar o antagonista 5-HT3 com a dexametasona. E se o risco for muito elevado, se considerar a realização de anestesia venosa, se possível. E aqui a mesma coisa. Caso ainda assim a criança apresente a complicação, um fármaco diferente dos já empregados, e pode ser, vejam aqui, silista, prometazina, então um antistamínico aqui, dimenidrinato, outro antistamínico. Se considerar a acupuntura, eu imagino que vai ser difícil fazer acupuntura numa criança, inserir uma agulha no punho de uma criança, onde se localiza o ponto PC6, mas, eventualmente,
a pressão desse ponto, a pressão digital, é estudada e exerce algum efeito. Eu já vi outras estratégias, como, por exemplo, com algum efeito. Mas a estratégia farmacológica é essa que eles apresentam, e aqui o tratamento de resgate também, como eles apresentam. Bem, eu já falei demais, o assunto é longo, é difícil, é um abacaxi. E vender o peixe, como mostrei ali, as nossas conclusões são as seguintes. Identificar o risco para náuseas e vômitos pós-operatórios. Se um paciente te falar que teve uma experiência muito desagradável com náuseas e vômitos pós-operatórios, e aquilo o incomodou, e ele é um caso de risco, para esse, tem que se preocupar, tem que tentar reduzir o risco o máximo possível com aquelas estratégias que a gente listou, eventualmente realizar acupuntura, fazer bloqueios regionais, se possível, anestesia venosa total, evitar o emprego de anestésicos inflamatórios, a gente já falou, mas quanto maior o risco, maior será essa preocupação. A profilaxia é de acordo com o risco, mas, como vimos em adultos, a combinação da ondansetrona com a dexametasona ou da palonosetrona com a dexametasona parece ser o que é mais empregado, e o uso de antihistamínicos também bastante empregado. Tratamento em caso de falha, use um fármaco diferente dos já usados, esta é a sugestão, mas eu digo o seguinte, não tem uma receita, porque cada um trabalha em um hospital. Veja, eu fui na farmácia essa semana e quis comprar o aprepitanto. O farmacêutico nem sabia o que era. Eu expliquei, ele pegou o telefone, ligou para um gerente, o gerente falou o seguinte para mim, faça um cadastro que um representante vai entrar em contato com você e vai lhe dizer o preço do fármaco, a dose que você quer, e vai lhe dizer o preço do fármaco. Então, para a nossa realidade, pelo menos para a minha, os inibidores dos receptores, os antagonistas dos receptores de neurocilina 1, de NK1, não são realidade. Eu também não recebi a visita de nenhum representante me falando desse fármaco. Eu ouvi o estudo que o pessoal lá do ICESP realizou e eles não apontaram vantagem do emprego desse fármaco na profilaxia das náuseas e vômitos pós-operatórios, quando o outro grupo, o grupo controle, recebia palonosetrona e dexametasona. Eu vi que em quimioterapia, esses inibidores, esses antagonistas NK1 estão sendo estudados, são empregados, mas ali a dose de palonosetrona é bem maior também do que a que nós empregamos, é um efeito colateral muito desagradável relacionado à terapia, mas o fato é que não existe uma receita. Você identifique no hospital, na clínica que você trabalha, quais são as opções. Se você eventualmente quiser mais fármacos, claro, converse com o seu grupo, a superintendência, tem uma estratégia. Há também aqui a questão de se pensar nas possíveis de anestesia, que fármacos eu tenho. E, claro, eu vou ter que pensar mais nesse assunto quanto maior for o problema, quanto maior for o risco do paciente. Bem, pessoal, são essas as minhas palavras. Sigam a Bijan, nos sigam, publiquem na Bijan. Muito obrigado pela atenção. Perfeito, professor. Parabéns pelo artigo, pela apresentação. Foi sublime, excelente. E apesar de o senhor ter falado no início que o senhor não é expert no assunto, a gente viu exatamente o contrário ao longo da sua apresentação, tanto em termos de publicação, quanto em termos de explanação. Então, muito obrigada e parabéns. A gente agora está aberto às perguntas. Vocês podem fazer as perguntas pelo QIA. Enquanto aparecem as perguntas, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Achei super interessante que no estudo apresentado na Bijan foi colocado que a maioria dos casos de vômito ocorreram com 2 a 6 horas após a cirurgia. E muitas vezes esses casos acontecem, a gente não fica nem sabendo, infelizmente, por uma falta de comunicação dentro
entre as equipes ou dentro do hospital, porque eles acontecem às vezes fora do centro cirúrgico. E a equipe que publicou acompanhou esses pacientes por 24 horas. Então, eu queria que o senhor comentasse isso, como é que foi feito esse acompanhamento. Vocês decidiram fazer essas doses repetidas de ondansetrona, se isso talvez aumentou a eficácia do tratamento e de que forma o senhor aconselha a usar a palonosetrona, que o senhor explicou no início, e quais as vantagens que o senhor viu com o seu estudo. Certo. Bem, o meu estudo, primeiro, mostrou um fato interessante, que a incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios com monoterapia em pacientes de risco, sexo feminino e cirurgias laparoscópicas do aparelho digestivo, tem alta incidência de náuseas e vômitos. E isso a gente viu com monoterapia. Como disse, nós resolvemos empregar 3 doses de ondansetrona, porque do ponto de vista de comparação farmacocinética, essa é mais justa. A palonosetrona é um fármaco que tem uma ação muito prolongada, acima de 24 horas, e a ondansetrona um efeito entre 6 e 8 horas. Então, as comparações não são justas. A literatura mostra a superioridade da palonosetrona quando comparada com uma dose da ondansetrona, principalmente na incidência das náuseas e vômitos tardiamente. Ali, próximo das 2 às 6 horas, na sala de recuperação, até as 6 horas, ninguém vê nenhuma diferença, mas após, todo mundo começa a ver que os pacientes que recebem uma única dose de ondansetrona começam a ter mais náusea e vômito do que os que recebem a palonosetrona. Mas eu vejo nitidamente que é uma questão de farmacocinética. Tem até uma revisão que lista os estudos e comenta bem isso, a superioridade da palonosetrona contra uma dose da ondansetrona. Então, o nosso intuito foi estudar as 3 doses consideradas, a palonosetrona contra 3 doses identificadas como consideradas ótimas. O curioso é que esse último consenso recomenda a dose de 4 miligramas e não de 8, mas, como disse, em combinação com a dexametasona. Como há muitas possibilidades, essa área é um grande abacaxi mesmo. São muitos fármacos, muitas maneiras de se estudar. Nós tentamos fazer um estudo de uma maneira mais justa. A questão da estratégia do desenho de não inferioridade, eu a realizei por 2 motivos. Porque eu estava interessado em entender o que é um estudo de não inferioridade, realizar um estudo de não inferioridade. E quando eu comecei a pensar no emprego da palonosetrona como um fármaco de 2ª geração dos inibidores, dos antagonistas dos receptores 5-HT3, o nosso raciocínio foi, se nós otimizarmos a dose da ondansetrona, porque para o que se diz ideal, dentro de conceitos mais adequados de farmacocinética, talvez o fármaco se mostre até superior. E eu fiz um desenho de não inferioridade, tanto é que a conclusão não é de superioridade, está escrito lá que a palonosetrona é um fármaco não inferior à ondansetrona. Uma questão que você disse que é bastante interessante e é uma lição, é que nós não sabemos o que acontece com os nossos pacientes no dia seguinte, horas após a cirurgia e no dia seguinte. Em Botucatu, a visita pós-anestésica é obrigatória. Quem anestesiou um paciente no dia seguinte deve ir lá fazer uma visita no paciente, ou no mínimo olhar o prontuário eletrônico, mesmo porque muitos pacientes, por vezes, já têm alta no dia seguinte, então a visita não faz mais sentido, mas dá para olhar o prontuário. E nós não conhecemos a fundo o que acontece com os nossos pacientes. Esse trabalho que eu fiz me mostrou uma coisa também bastante interessante com o Dr. Francisco, e ele ficou muito empolgado. Foi o fato de ele ir lá ver as pacientes mais 2 vezes, ou 2 ou 3 vezes no dia seguinte, ou ao longo do dia. Isso, ele falou para mim, foi importante para ele e foi importante para os pacientes. Os pacientes reconheceram.
Então, esse fato mostra que a nossa área se estende ao entendimento das complicações pós-operatórias, e é a medicina perioperatória, não é avaliação pré-anestésica e período intraoperatório, doente deitado na mesa. E veja, os pacientes, no que diz respeito ao nosso assunto, dizem, os estudos mostram que náuseas e vômitos pós-operatórios são um problema. Para quem trabalha com qualidade e satisfação de pacientes, tem que se preocupar com isso, porque os pacientes estão falando isso. Então, eu aprendi também, e o doutor Francisco, na verdade, como nós fazemos, já visita pós-anestésica há muito tempo, mas o doutor Francisco Dávalos, que foi lá fazer, ficou surpreso com a recepção, com o feedback dos pacientes. Muito interessante. Espero ter respondido o seu questionamento. Com certeza, professor. Gostaria de abrir para outras pessoas fazerem perguntas, doutor André, doutora Maria Ângela, doutor Jedson, doutor Plínio. Posso fazer uma pergunta, Lorena? Bom, parabéns, professor Paulo, excelente apresentação, foi maravilhosa, uma baita revisão a respeito do tema, além de abordar o seu artigo, que foi muito bem recebido na revista. Parabéns novamente. A minha pergunta vai a respeito da anestesia regional. Nós sabemos, né, os fatores de risco de cirurgias específicos de alguns procedimentos cirúrgicos, da anestesia geral, principalmente com o uso de anestésicos voláteis e opioides, e no que diz respeito aos pacientes submetidos à anestesia regional, principalmente onde a gente mais faz anestesia regional, que é na obstetrícia, por exemplo. Qual a recomendação de profilaxia atual? O último consenso aborda essa questão? O que ele recomenda a respeito dessa população, que tem uma incidência alta de náuseas e vômitos no perioperatório? Elevada. Bem, um antagonista dos receptores 5-HT3 e a dexametasona. Eventualmente, eu daria antihistamínico. Então, não há restrição para esse grupo de pacientes, que eu saiba, mas eu observei uma coisa muito interessante, já que é praxe se usar juntamente com a bupivacaína a morfina em doses variáveis. Eu parti para a dose, quando eu faço, de 50 microgramas, mas tem gente que faz 80, tem gente que faz 100 microgramas, e a incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios está relacionada com a dose da morfina também. Mas me aconteceu, talvez seja coincidência, mas aconteceu comigo. Por 2 vezes eu fui visitar 2 amigas que tiveram filho e elas estavam vomitando e não conseguiam amamentar os seus filhos. E eu, obviamente, que eu não fui olhar a ficha de anestesia. Eu era apenas um amigo visitando, não era um anestesiologista, era apenas um amigo visitando uma amiga. Mas na minha cabeça ali tinha bastante morfina, eu pensei. Então, isso ficou na minha cabeça e eu transmito isso para os residentes. É de fato difícil, é bem difícil. Se colocar na balança, tem que se pensar, eventualmente se conversar com o doente, porque com a paciente, com a gestante, porque isso eu acho que a maioria não faz, não explica o que vai fazer, que vai colocar a morfina ali, a paciente não tem opção, não é explicado. A gente faz o procedimento e o paciente vai para a cirurgia. Então, é algo a se pensar. Se o paciente tem história de náuseas e vômitos pós-operatórios, cinetose, veja, é uma cirurgia abdominal, né, já de maior risco, também. Não é um procedimento tão rápido, então há eventualmente muita manipulação, sangramento. E a morfina é um fator adicional. A minha opinião é que se pense que não seja rotina se colocar a morfina. Mas e a dor? Bom, tem estratégias também para se tratar a dor pós-operatória. Profilaxia morfina é uma, dá para reduzir a dose. Claro que a gente já observou, a gente já estudou isso aqui também. Qual é que acontece se você reduzir a dose de morfina? Bom, a eficácia
da sua estratégia, mas as complicações diminuem bastante. Esse é o fato. Então, essa pergunta é difícil resposta. Acho que tem que se individualizar e se pensar, reduzir a dose de morfina e usar outros analgésicos. Porque o que eu vi foi curioso. A mãe não conseguia amamentar a criancinha. E exatamente quando eu pisei para visitar. Foi duas vezes. Bem, não sei se respondi o seu questionamento. É uma resposta meio em cima do muro, eu poderia dizer. É uma resposta difícil. Tá ótimo, professor, tá ótimo. Muito obrigado. Nada. E uma opção, talvez, professor, seria fazer uma analgesia combinada com bloqueio de parede abdominal, que já mostrou também que reduz a incidência de náusea. Sim, é uma boa opção. Eu concordo, é uma boa opção. As infiltrações, os bloqueios, são técnicas que auxiliam muito. Né? Vai te fazer, obviamente, reduzir a dose do opioide, que seja subaracnoide ou, eventualmente, no pós-operatório, porque é comum também usar opioide de horário no pós-operatório. Alguns usam, outros não. Todo mundo sabe, melhora a dor, mas eleva o risco de náuseas e vômitos. Justamente as duas complicações de maior ocorrência. É curioso. Tem que se colocar numa balança. Tem uma pergunta no QIA do André Schneider. Se o senhor já leu algo sobre pulseira de pressão nos pontos de acupuntura, pulso para náusea e vômito pós-operatório? Não para náusea e vômito pós-operatório. Eu já vi pressão e pulseira, tanto pulseira quanto pressão, mas isso me disseram. Não é experiência própria e não é na área médica, é na pescaria, e eu não sou pescador. São os pescadores que ficam apertando o punho ou eles usam uma pulseira com uma pedrinha. Mas isso foram os meus amigos pescadores, apesar de que eu tenha tentado vender o meu peixe ali, aquele bando de sardinha, mas eu, pessoalmente, eu não sei. É uma possibilidade de estudo, uma pulseira. Já se verificou até que o emprego do TOF ali, né, coincide o estímulo elétrico bem ali na região do ponto P6. Essas observações já foram feitas. Mas como a pressão digital tem efeito, já se verificou isso, uma pulseira com um estímulo ali pode ser que funcione. Tem que estudar. Por enquanto é a opinião do especialista, né, professor? É verdade. Professora Maria Ângela, professor Gerson. Não, o André foi nosso residente, atualmente ele mora no Canadá. E vocês viram que ele colocou aí no bate-papo que lá vendem muito essas pulseiras, Paulo, para cruzeiros marítimos. Olha lá, os pescadores que você comentou. Tá vendo? Quem sobe num barco e começa a ter náusea, isso eu posso falar, porque no passado eu mergulhei muito, mas eu tomava dimenidrinato, tomava um dancetrona, sempre tomei e eu nunca enjoei num barco. Mas quem sobe num barco e enjoa, só tem uma solução, é descer do barco. A pessoa vai enjoar o trajeto inteiro. É uma sensibilidade muito grande. É incrível. É um problema. É fora da medicina. Doutor Paulo, eu tenho uma pergunta. O senhor fez essa pesquisa em cirurgias de vesícula, né? Isso. Cirurgia bariátrica, que a gente tem uma incidência muito grande de náusea e vômitos nessa população. Eu vou te falar qual era o meu plano original com o Dr. Francisco Dávalos, que é uma área, na ocasião, quando a gente começou a planejar o estudo, era uma área menos estudada do que as colecistectomias videolaparoscópicas. Eram as cirurgias bariátricas. Então, o nosso plano inicial era estudar as cirurgias bariátricas. E, naquela ocasião, lá em Araras,
1 ou 2 cirurgiões começaram a fazer muitas cirurgias bariátricas, e nós, então, inicialmente, desenhamos o estudo para estudar esse grupo de pacientes. Mas, poucas semanas depois que a gente estava com o projeto pronto, um desses cirurgiões teve um problema de saúde, ele foi afastado, ele parou de operar, e o outro cirurgião se mudou de Araras, de modo que o número de procedimentos caiu muito e a gente não ia conseguir fazer o estudo. Mas é um grupo de elevado risco. É listado, inclusive, nesse último consenso, que essas cirurgias têm um elevado potencial para desencadear náuseas e vômitos. Acho que qualquer cirurgia abdominal, e principalmente as laparoscópicas, mas as bariátricas encabeçam. Então, é uma população a ser estudada. Eu acho que há muita oportunidade para se estudar náuseas e vômitos pós-operatórios, apesar de que a literatura já seja massiva, mas tem... Veja, é um problema que mais acontece. A gente não tem uma solução ainda. A gente não tem. Conseguir reduzir para 30%. O ideal é 0. É o que nós conseguimos num grupo ali com a acupuntura, nem sei como, mas os números são os números. Acupuntura em combinação com dancetrona. Esse é o ideal. 30% é alto. É muito alto. E é o que acontece em geral. Em geral. Acho que até penso que agora, com esse novo consenso, a revisão sistemática da Cochrane, agora em 2020, talvez as pessoas tenham mais em mente as estratégias de redução de risco, porque o risco é inerente à pessoa. Veja, sexo feminino, é genético, é cinetose, é história prévia de náuseas e vômitos, vai fazer uma cirurgia abdominal. O risco é elevado. O risco é elevado. Então, aí essas outras estratégias passam a ser muito importantes. Não é porque fármaco tem efeito colateral. No nosso estudo, a gente não teve nenhum. Mas em um caso no passado, um cirurgião amigo meu, de cabeça e pescoço, operou a coluna, pediu para eu anestesiar. Eu fui lá, anestesiei, prescrevi ondansetrona para ele, no pós-operatório. Aí, no dia seguinte, cedo, eu fui visitar ele. Paulo, meu braço está mexendo sozinho. E eu vi. Eu falei, rapaz, ele está com movimento extrapiramidal. Meu Deus do céu. Aí eu suspendi, falei, caramba. E ele me relatou, veja, é uma complicação rara. Não foi dado droperidol para ele, não, Paulo? Talvez tenha sido feito algum outro fármaco. Eu não vi, porque eu tinha feito a prescrição. Não vi. Porque eu tive já pessoas da minha família, e eu também, tive discinesia inibitória com o droperidol. E aí, discutindo com a professora Elga, que é docente neurologista lá da disciplina, e ela comentou, ela falou, olha, vocês tiveram sorte de ter discinesia inibitória, porque é passageira, porque o droperidol pode dar discinesia excitatória e costuma ser permanente a discinesia excitatória do droperidol. Então, é até bom para a gente alertar para o pessoal, porque o droperidol meio que voltou à moda com a técnica de anestesia poupadora de opioide, não é? Sim. Sim, é o que disse. Essas estratégias farmacológicas têm a possibilidade de efeitos colaterais. Pode ter cefaleia, eventualmente. Tem algumas que são listadas, mais graves, que seriam relacionadas a alterações eletrocardiográficas. Isso a gente não identificou. Mas... Nós temos uma colega lá na escola que teve isquemia coronariana com ondansetrona. Então, veja, é claro. E a sugestão agora é de terapia combinada. E não se fala uma combinação específica. É que a maioria emprega a ondansetrona juntamente com a dexametasona, até pelo custo. A palonosetrona, no meu hospital, ela não fornece. O hospital não fornece, só se eu justificar. Se for paciente da oncologia que vai fazer o procedimento cirúrgico, isso é uma justificativa, mas
Eu entendo que o emprego da ondansetrona nesse primeiro dia, né, não apenas uma única dose, tem uma boa eficácia. Não precisa usar a palonosetrona. Aparentemente, a palonosetrona, em breve, a empresa perde a exclusividade. Pode ser que o preço baixe. É um bom fármaco também. E no que diz respeito a alterações eletrocardiográficas, quando a gente fez o levantamento bibliográfico, a palonosetrona era o fármaco que menos alterações levava. E, aparentemente, a palonosetrona tem um efeito no receptor de neurocinina 1 também. Seria uma potencial vantagem, né? Mas, veja, eu não vi isso no meu estudo. E a literatura, em geral, não mostra isso. É difícil. É um abacaxi, doutor André. Onde eu fui me meter? É verdade. A gente descascou um pouquinho aqui hoje, né, professor? Foi. Muito bom. Mas, Paulo, tenha certeza que nos momentos mais difíceis os melhores são solicitados, viu? Então, fique à vontade para nos representar nesse momento. Ou os mais corajosos, né? Ninguém levantou a mão, então vamos lá, né? Verdade. Professor, Tem a gente outra tem só uma pergunta aqui antes de encerrar isso, professora. Quer ler? Lê aí. Não, professora. leia você, só porque eu não sabia se você tinha visto, Lorena. Eu não tinha visto, na verdade. Com o avanço das cirurgias com o avanço das cirurgias day clinic, né, as ambulatoriais, com alta precoce do hospital, até mesmo em cirurgia de grande porte como bariátrica, como o doutor Plínio falou, uma sugestão seria uma dose única de palonosetrona ou estratégia combinada de fármacos. Qual a sua opinião, professor? Estratégia combinada de acordo com o último consenso. Aqui eu transmito a minha experiência pessoal. A palonosetrona, em colicistectomia videolaparoscópica, ainda assim, 50% dos pacientes tiveram náusea e vômito. Então, um número alto. É o que eu disse, se o doente vai embora... No meu estudo teve uma curiosidade. Os cirurgiões queriam dar alta para vários pacientes no final do dia. A gente falou, não, vai ficar internado para a gente avaliar. Então, a gente teve que conversar com o cirurgião, porque muitas a gente tinha condições de alta. Ele estava bem, estava tudo certo, estava sem náusea e vômito, sem dor, ele podia ir embora. E até se em bariátrica está fazendo isso, eu acredito que deva haver uma combinação. Cetrona e corticoide, dexametasona. A dexametasona pode ser dada também, eventualmente, para o doente tomar em casa. Se fosse preciso um terceiro agente, qual é a sua opinião? Eu diria, pela minha experiência, o dimenidrinato. Eu não sou capaz de dizer que ele é melhor do que a metoclopramida. O dimenidrinato, eu acho que a palonosetrona, juntamente, o doente recebe lá na indução da anestesia e em casa ele toma dimenidrinato. As cápsulas são de 50 miligramas. Ele toma de 6 em 6 horas no primeiro dia, quando ele já está em casa, que é, de fato, o período de maior risco. Eu tenho a impressão que cirurgiões, eu não sei, isso é muito relativo, também não vão prescrever para o doente tomar em casa codeína ou tramadol. Eu não sei, isso é bastante relativo, porque, obviamente, há de se considerar a dor que esses pacientes podem sentir no pós-operatório. Mas, na questão de náuseas e vômitos, combinar a palonosetrona com a dexametasona e o doente toma no próximo dia dimenidrinato em casa, ou metoclopramida. Eu iria para essa estratégia. Então, acho que já chegou na hora da gente encerrar. Quando tá bom, a gente não quer encerrar, né, professora? Né, professor? Então, agradecer imensamente a presença do professor Paulo, a presença de todos aqui, professora Mariângela Tardelli, doutor Jedson, André, nosso editor-chefe, doutor Plínio e todos que estão participando. Parabenizar o professor Paulo pela brilhante apresentação, a gente aprendeu muito hoje. E, para encerrar, obrigada, senhor, professor. Passar a palavra para o doutor André,
que ele é nosso editor-chefe, vai encerrar, então, essa sessão. Bom, muito obrigado, Lorena, muito obrigado, professor Paulo, excelente apresentação, foi uma ótima experiência para todos, tenho certeza. Tivemos uma lotação grande na sala, isso é muito bom. Tá? E espero todos vocês no próximo webinar do Brazilian Journal, que está agendado para a última quinta-feira de maio, dia 26 de maio. Espero todos vocês lá. Tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada, Lorena, André. Tchau, obrigada. Boa noite. Até logo a todos.